Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de polígonos, tá? Já inscreve-se logo aí no canal, deixe seu like e ative as notificações para estar recebendo as novidades aqui do nosso canal. Galera, é o seguinte, hoje na aula nós vamos abordar o assunto de diagonais de um polígono, beleza? Vamos ver o que é uma diagonal, como você fazer as diagonais no seu desenho, tá? Do seu polígono, e como você calcular a sua diagonal. Galera, é o seguinte, todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono é chamado de diagonal do polígono, tá? Galera, é o seguinte, vamos entender consecutivo como sendo vértices seguidos, tá? Então, nós temos aqui na primeira imagem o vértice A. Então, o vértice seguido dele é esse, tá? À direita, e esse acima. Note que esses dois são os vértices consecutivos AA. Então, o vértice não consecutivo é esse daqui, ó, que está do outro lado. Então, quando nós ligamos esses dois pontos, nós temos uma diagonal, tá? Quando você aumenta a quantidade de lados do polígono, você aumenta também a quantidade de diagonais desse polígono, ok? Então, no vértice A, nós temos como consecutivo esse A acima esquerda inclinado, tá? E esse à direita. Então, não consecutivos são esses dois vértices. Então, nós ligamos esses dois vértices ao vértice A e nós temos duas diagonais saindo aqui do vértice A. Note que eu aumentei aqui a quantidade de lados. Então, nós aumentamos a quantidade de vértices não consecutivos. Consequentemente, nós aumentamos a quantidade de diagonais, tá? Bem, galera, notem que as diagonais começaram a ser contadas a partir de um quadrilátero, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, os triângulos não possuem diagonais, então o único polígono que não possui diagonal é o triângulo, tá? Dos quadriláteros em diante, nós já temos pelo menos duas diagonais, ok? Seguinte, nós temos aqui, ó, a quantidade de lados, que é representado pela letra N, tá? Número de lados, N, e a quantidade de diagonais, tá, ok? Então, para um polígono de 4 lados, nós temos duas diagonais, essa diagonal e essa diagonal, tá? Para um polígono de 5 lados, nós temos 5 diagonais. Galera, isso é uma curiosidade bastante interessante. O pentágono possui 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos, e também possui 5 diagonais, tá? Então, tudo no pentágono aqui, 5, tá? Então, nós temos um total de 5 diagonais. Quando nós temos um polígono de 6 lados, a quantidade de diagonais passa a ser 9 diagonais, ok? Observem aqui que nós temos a quantidade de diagonais. Quando nós temos 7 lados, nós temos 14 diagonais, ok? Então, observe que não tem uma relação quando você olha logo de cara, ok? Mas vamos observar o seguinte detalhe. Para um polígono de 4 lados, nós só temos uma possibilidade de vértice não consecutivo. Então, observe que nós diminuímos em 3 a quantidade de lados para ter uma possibilidade. Quando nós temos um polígono de 5 lados, nós temos apenas duas possibilidades. Então, note que novamente você pegou os 5 lados, diminuiu em 3, ficou duas possibilidades. Quando você tem um polígono de 6 lados, nós temos 3 possibilidades de vértice não consecutivo. Então, novamente, você pegou a quantidade de lados e diminuiu em 3, tá? Galera, notem que quando nós temos a quantidade de lados, se nós diminuirmos em 3, nós temos a quantidade de vértices não consecutivos, ok? Bem, de cada vértice vai sair a mesma quantidade de diagonais, ok? Só que tem um porém. Quando nós consideramos o sentido de ida, é a mesma coisa de ter a diagonal no sentido de volta. Então, quando nós contamos a quantidade de diagonais de cada vértice, nós estamos contando valores de ida e valores de volta, tá? No sentido desse caminho aqui, ida e volta. Então, nós estamos contando dobrado a quantidade de diagonais. Então, nós temos que dividir ao meio o resultado que nós encontrarmos, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos 6 vértices, então 6 vezes 3, 18. Só que nós temos que considerar ida e volta. Então, nós pegamos a metade de 18. Observe que deu 9, tá?
Ok, galera? Então, com esse raciocínio, nós conseguimos montar a fórmula do cálculo do número de diagonais em um polígono, ok? Em um polígono de n lados, o número de diagonais é dado por diagonais igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Vamos lá. O número de lados vai ser representado porque também é a quantidade de vértices, tá? O número de lados de um polígono é igual à quantidade de vértices desse polígono. Então, nós temos aqui a quantidade de vértices do polígono. Número de lados menos 3 vai dar a quantidade de vértices não consecutivos do polígono, ou seja, a quantidade de diagonais que vai sair de cada vértice, ok? E dividido por 2 por conta daquele sentido de ida e volta para não repetir as diagonais. Então, galera, quantas diagonais possui o decágono? Bem, galera, o decágono possui 10 vértices. Quando nós pegamos esses 10 vértices e tiramos 3, nós temos a quantidade de vértices não consecutivos a cada vértice do polígono, ok? Bem, quando nós fazemos esse produto, nós temos a quantidade de diagonais. Só que nós vamos ter a quantidade de diagonais no sentido de ida e volta, e eu não posso repetir. Então, eu pego e divido por 2, tá? Então, 10 vezes 7, nós temos 70, ok? E 70 dividido por 2, então, significa que tem 35 diagonais, beleza, galera? Então, você faz primeiro aqui a subtração, 10 menos 3, 7. Em seguida, multiplica, depois divide, ok? Então, galera, só para pedir aí a vocês o like, tá? Deixa aí os comentários.